Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre o ano novo. Como é que a gente estabelece metas para o ano que está chegando e como é que a gente faz esse balanço de tudo que aconteceu em 2016? Sabe aqueles desejos, aquelas metas que você estabeleceu aí no comecinho de 2016 ou ainda na virada de 2015 para 2016? Disso tudo, o que se concretizou? O que ficou para trás? Vamos fazer esse balanço juntos aqui e pensar, então, com a orientação da nossa convidada, a psicóloga, a doutora Verusca Gendov, tudo isso que aconteceu? Então não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre o ano que está chegando e como é que você vai fazer de 2017 um ano melhor. E de tudo aquilo que você estabeleceu como metas para 2016, esse ano que ainda tem 2 semaninhas aí para você aproveitar esse ano, o que ficou para trás? O que você desistiu no meio do caminho? Como é que a gente consegue então estabelecer metas reais para cada ano novo? Aproveite para contar como é que foi um pouquinho o seu ano e dizer o que você espera para 2017. Hoje é esse dia de falar só de coisa boa, então para frente, como é que a gente consegue pensar daqui para 2017 um ano melhor? Escreve lá no facebook.com/consulta ao doutor ou então no facebook.com/Denise Luque. Já postei algumas horas o tema de hoje, já tenho vários comentários de pessoas dizendo que adoraram o tema e que disseram que iam assistir. Já estavam ligadinhos então na HIT, esperando o programa. Eu fico muito feliz, eu sei que esse nosso relacionamento é um relacionamento de confiança. Você confia na nossa escolha de profissionais de excelência que vem aqui nos orientar. E mais do que compartilhar o conhecimento e a sabedoria, multiplicar essa informação, que nós possamos sempre ser agentes multiplicadores de tanta informação que a gente recebe aqui todos os dias e de orientação muito bem dada, aquela condução que faltava, sabe? É isso. Muito propícia para a sua presença aqui, porque quanta coisa a gente pensa no fim de ano, né? Com certeza. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço muito de estar aqui. É um momento muito especial, né? O final de ano sempre reporta várias emoções diferentes. Especificamente sobre o tema, é um momento muito importante para a gente poder rever algumas coisas que a gente fez, ou que se submeteu, ou aquilo que faltou, aquilo que poderia ser melhor. Esse tema nos faz refletir para que realmente a gente possa iniciar um ano diferente. Se a gente começar a fazer uma coletânea de tudo que aconteceu durante o ano, como é que está a vida afetiva das pessoas? Elas estão do jeito que elas planejaram? Aquele relacionamento afetivo está caminhando como você esperava? Aquele casamento que você esperou tanto sair, saiu? Não saiu por quê? A vida profissional, a vida familiar, enfim, são tantos os pontos. Mas é muito importante que a gente sente, Denise, nesse momento, você que está em casa, sente junto com a gente aqui no Consulta ao Doutor e realmente reveja, faça um checklist. Quais foram todos os seus sonhos? Quais foram as suas vontades? Quais foram as suas realizações? Para que a gente possa descobrir o que aconteceu no meio do caminho que não permitiu que os teus sonhos pudessem ser concluídos, para que novos sonhos pudessem acontecer em 2017. Mas muitos dos casos, Denise, infelizmente, não conseguiram concretizar por N motivos. Então que a gente possa nessa tarde tentar entender onde foi que nós erramos ou o que ficou faltando, para que no próximo ano a gente possa conquistar os sonhos que ficaram faltando e novos sonhos que com certeza podem vir por aí. Perfeito. Eu comecei o programa falando que hoje era dia, então, de falar de coisa boa, né? Sim. Então, planejar as novas metas, mas antes da gente falar propriamente, assim, das coisas maravilhosas, né? E de como a gente pode fazer de 2017 um ano maravilhoso, um ano sob medida para cada um, perfeito para cada um, né? Essa é uma época onde algumas pessoas ficam muito tristes. Sim. E aí minha pergunta é pela frustração, que a gente sempre reclama que o tempo passa muito rápido, né? Então passou muito rápido e a pessoa não conseguiu executar 1/3 das coisas que havia planejado.
Por que o fim de ano gera uma tristeza? Por que algumas pessoas choram, então, nessas comemorações que a gente faz, virada de ano, mesmo quem comemora Natal? Por que as pessoas choram e ficam mesmo entristecidas? Olha só, a sua fala foi fantástica no início, Denise. É um momento de alegria, por quê? Porque você vai descobrir o que está empatando sua vida. E as pessoas, elas ficam tristes no final do ano, em grande maioria, porque elas não conseguem entender por que a vida está empacada. O que acontece que não caminha, nem profissionalmente, nem afetivamente, socialmente? O que está acontecendo? Então elas se sentem frustradas e ficam muito chateadas por mais um ano terminar e elas não conseguirem alcançar suas metas. Então, através de um programa como esse, olha a importância, Denise, de um programa como esse, que vai acessar a casa dessas pessoas e vai trazer uma informação que vai libertar essas pessoas dessa prisão. E de repente, no próximo ano, no finalzinho do ano, elas vão poder sentir essa alegria de ter descoberto os motivos, de ter revisto os pontos que precisavam melhorar e que realmente trouxeram resultados. É claro que quando a gente entende o que atrapalha, fica muito mais fácil a gente conseguir corrigir. A quantidade de pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Você sabe que no final de ano as pessoas buscam muito consultório psicológico justamente por conta dessa tristeza. Muitas porque estão com um relacionamento afetivo muito ruim. E vem de novo um ano terminar e a pessoa continua agressiva, a pessoa continua enganando, a pessoa continua agindo de uma forma ruim, elas não conseguem se desvencilhar. Ou pessoas que não conseguiram crescer profissionalmente, fizeram de tudo, mas não souberam entender ou identificar o que faltou com aquele chefe, o que faltou com aquele colega de trabalho. Ou família, porque tem famílias muitas vezes que rejeitam um membro. É muito frustrante para algumas pessoas nesse momento do ano se sentirem abandonadas por suas famílias. O que falta para aproximar essas pessoas de novo? Então, as tristezas, elas têm diversas motivações. Porém, a gente pode entender que nós também podemos pensar em diversas soluções. Sim. Então, é uma alegria imaginar que essas pessoas podem descobrir aquilo que impacta a vida delas e que a partir dos próximos momentos as coisas podem ser diferentes, sim. Vai ter dificuldade? Vai. Porque a gente sempre encara dificuldades na vida, mas você vai encarar uma dificuldade em conseguindo enxergar além dessa dificuldade, conseguindo ver que atrás dessa dificuldade pode ter saídas e que realmente a gente precisa achar esse caminho para que a gente possa vencer em cada situação. Nós passamos por um ano de desafios, às vezes até com questão de desemprego, por exemplo. As pessoas tiveram que criar para conseguir sustentar seus lares. Sim. E esse é só um exemplo que eu estou dando agora, mas se dá muito melhor a pessoa que consegue enxergar sempre uma alternativa, então não ficar preso naquilo que não deu certo, porque você tem duas opções, ou você chora aquilo que não deu certo, ou você pensa que aquilo não deu certo porque tinha um motivo para não dar, e enfrenta como um livramento, enxerga desse jeito e parte para a próxima realização. Né? São perfis. Algumas pessoas ficam presas, outras vão para frente. Perfeito. E encaram com mais naturalidade. Esse perfil de pessoa que vai para frente se dá sempre melhor? Sim, porque ela não se permite ficar presa na situação. É muito bacana isso. Quantas pessoas estão terminando o ano desempregadas, reclamando durante o ano que não conseguiram encontrar o seu emprego, não conseguiram encontrar uma oportunidade. Em contrapartida, nós temos pessoas que às vezes não têm o preparo que essa pessoa tem, não tem o tipo de preparação necessária, porém ela foi criativa, ela encontrou possibilidades, ela conseguiu achar uma forma de conseguir se manter. Mas o que faltou dessas outras pessoas? Às vezes inovar. Às vezes sentar e tentar entender que esse caminho não é o mais interessante agora por N motivos, mas que eu posso ter um plano B. Em tudo na vida, Denise, nós temos que ter um plano B. Porque se a gente só ficar fixado no plano A, naturalmente a gente vai ficar limitado demais. E é muito complicado a gente limitar o ser humano, ainda mais o brasileiro, né? O brasileiro é um povo criativo, extremamente inteligente, que se adapta, que consegue realmente dar um jeito na situação. Porém, você precisa enxergar o mapa. Às vezes é necessário a gente ficar um pouco quieto, enxergar a situação, conseguir observar, encontrar um ângulo para que você possa entender onde eu posso entrar. Se eu fico mais fechado, ou mais choroso, ou mais negativo, que atrapalha muito às vezes a negatividade das pessoas, eu não consigo enxergar. Porque eu estou olhando o mapa de uma forma negativa, então eu não consigo enxergar.
Por exemplo, eu escuto, a frase que eu mais escutei nesses últimos dias de finalização de ano. Estou terminando o ano sozinho, não consegui namorar ninguém, estou carente, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu não consigo despertar afeto com ninguém, o que acontece comigo? Então tem gente que fica o ano inteiro reclamando tanto que está sozinho, reclamando tanto que está carente, que às vezes não enxerga que tem um colega que tem um perfil bom, está ali do lado, está dando suporte, mas a pessoa está tão negativa que ela não enxerga. Que às vezes teria uma possibilidade ali. Então que a gente possa realmente fazer esse mapa, Denise. O que é que incomoda a sua vida? O que é que está faltando? Quais são os seus sonhos? Os tipos de crise que existem no mundo não podem impedir os sonhos que Deus coloca no coração da gente. Eu acho que o pior sabotador de sonhos não é a crise econômica, não é o problema, uma negativa do outro, é a gente. Perfeito. É a gente não se permitir a sonhar. E a gente observa várias pessoas que contam seus testemunhos e falam sobre a sua trajetória. Todo mundo enfrenta dificuldades. Sim, então, antes de vir o sim para aquilo que você desejava, muitos nãos vieram antes, sim, né? Então, você realmente precisa saber lidar com isso. Mas isso é algo que a gente já aprende ou ensina na infância? Porque se tudo for muito fácil, nem sempre é dessa forma, mas às vezes quando as coisas são muito fáceis e não tem muita explicação para o que acontece, tudo pode, tudo acontece, tudo se dá um jeito, até mesmo na questão financeira, que nunca foi uma preocupação, por exemplo, você não sabe muito bem da dificuldade, né? Escola, passa de ano, na primeira oportunidade que tiver uma frustração, vai ser uma tempestade num copo d'água, imagino eu. A sociedade hoje, ela alimenta muito a ideia de não permitir que o outro se frustre. É tudo muito rápido, sanando dificuldades com uma velocidade muito grande, então não dá tempo de você elaborar uma frustração e transformar essa frustração numa conquista posterior. O que a gente pode pensar hoje em dia é que nós temos alguns componentes que nos ajudam muito. Por exemplo, existem diversas formas de inteligência, tipos de inteligência. Eu percebo que as pessoas que desenvolvem o tipo de inteligência social, elas costumam se desenvolver melhor nas áreas sociais, nas áreas profissionais, porque são mais comunicativas, elas são mais criativas e conseguem expressar isso. Nós temos outros tipos diversos de inteligência, porém são pessoas mais quietas, então é um pouco mais difícil, não é impossível, não estou dizendo isso, né? Não é dessa forma, mas o fato de você não ter esse manejo social mais fácil ou mais facilitado, dificulta que você consiga expor o que você sente, expor sua inteligência, expor sua forma de ação. Isso é um componente. Então, qual é o estilo de inteligência que cada um tem? Legal. Conhecer o nosso tipo de inteligência nos ajuda a alcançar melhor os nossos objetivos. Então, você não tem um tipo mais social, você é mais matemático, de repente você tem algum outro tipo de inteligência. Então, como eu posso adaptar esse meu estilo para alcançar o que eu quero, podendo ter acesso ao que eu preciso ter? Outra coisa é, se você é mãe, você é pai e está em casa, estimule seu filho. Valorize as possibilidades do seu filho, qual é o estilo do seu filho, como é que ele se comunica, o que você pode fazer para ele poder se desenvolver bem. E como você não deve fazer para ele sempre ser protegido demais quanto a frustrações. Quanto mais a gente se frustra, mais a gente cresce. Agora, se eu não entendo essa mecânica, a frustração vai me limitar, ela vai me fechar. Perfeito. Se eu não fui feliz com um determinado relacionamento, com um namoro, deu errado, eu não posso me fechar e dizer que todos os outros relacionamentos serão um desastre. Não. Eu tenho que parar, eu tenho que analisar o que faltou e tenho que buscar na outra pessoa aquela característica que eu acredito que tenha faltado. Então, é uma questão de observação, de crescimento diário, é assim que a gente se desenvolve. Algumas desses itens que você citou aqui, que é importante a gente saber, a gente até consegue pensar agora, né? Então, pense você na sua casa, a gente vai conseguir descobrir algumas respostas. Agora, para determinadas coisas, a gente precisa de uma ajuda profissional, né? Então, quem faz terapia está sempre mais preparado para essas questões. É correto eu usar esse termo para colocar assim ou não é bem assim? É interessante essa colocação. Tem pessoas que nunca vão precisar de terapia, Denise. Nunca.
porque elas já conseguem ter um manejo muito mais fácil, elas conseguem ter uma percepção ambiental melhor, uma percepção pessoal melhor, então essas pessoas conseguem caminhar muito bem. Agora, no geral, as pessoas têm uma dificuldade de se perceberem, de analisarem o que pode fazer, como pode ser. Por exemplo, eu tenho muitas mulheres que se queixam que não conseguem namorado, mas elas não têm percepção que elas espantam o namorado, ou pelo menos as possibilidades dele. Tem pessoas que reclamam que não conseguem emprego, mas nas entrevistas de emprego falam coisas assim, complicadas também, que o contratante vai aceitar. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, me perceber. Se eu tenho dificuldade para que isso seja feito, eu tenho que procurar um profissional que faça uma avaliação sobre o meu perfil, que entenda meu mecanismo de comunicação, meu mecanismo de inteligência, qual tipo de inteligência eu tenho. Tendo essas ferramentas, eu não vou deixar de ser quem sou, mas eu vou estar mais preparado para o futuro. Porque você vai ter chaves para acessar o que você precisa acessar. É como se você tivesse ferramentas para utilizar na hora certa, sendo você quem você é e tendo conhecimento sobre isso. Agora, infelizmente, com a pressa da informação, Denise, as pessoas cada dia mais perdem percepção. Elas ficam muito conectadas com aparelhos eletrônicos e menos conectadas com elas mesmas e com o outro. Perfeito, perfeito. Vamos conversar, você falou bastante de relacionamento, né? Vou focar no trabalho já. A maior queixa de final de ano, Isso, é relacionamento. Impressionante. Vamos conversar agora com quem está em casa. E agora nesse fim de ano, de repente, acabou de terminar com o namorado, a namorada, o noivo, a noiva. Tava tudo caminhando para onde deveria, era o casamento, estava tudo certo, mas de repente houve a frustração ou a percepção de que não dava para continuar daquele jeito. E aí houve o fim do relacionamento. Essa já é uma época que a gente estava terminando o checklist ali de colocar em prática tudo que a gente pensou. Né? É uma época que existe essa reflexão mais forte, né? A pessoa está muito triste. O que você fala para essa pessoa, então, que está com o coração em 1000 pedacinhos e precisa refazer isso, porque cada dia a gente sabe é uma nova oportunidade e a gente tem ainda o ano começando, né? Então um fôlego novo para a gente colocar tudo em prática e pensar tudo outra vez. Conta pra gente. Olha que legal, sabe uma coisa que acontece muito no final do ano? Acaba sendo uma data muito escolhida para casamentos. Então é uma data que, por conta das próprias festividades, 13º e tudo mais, as pessoas acabam optando para casar. E aquelas pessoas que sonharam o ano inteiro em casar e foram enganadas ou enroladas, ou enfim, o ano todo, quando começam a frequentar os casamentos de fim de ano, começam a entrar em depressão. Muitos namorados acabam fugindo das festividades porque não querem ser cobrados. Então, muitos dos sentimentos acabam aflorando por conta disso. O que eu posso dizer para essa pessoa? Que, na verdade, ela estava se enganando. E que, de repente, entrar em contato com esse sentimento faz você perceber que você está perdendo tempo com uma pessoa que só está te enrolando. Porque quando uma pessoa ama, ela faz planos. Quando uma pessoa ama a outra e realmente quer construir uma vida dois, ela vai fazer planos. Pode não casar agora, não casar ano que vem, mas vai fazer planos. E se o relacionamento não tem isso, não tem conversa sobre isso, porque um já fica mal-humorado e já começa a ficar irritado e inventa desculpas, e principalmente as mulheres têm o costume, Denise, de tentar passar por cima do assunto e deixa pra lá para não irritar ou não chatear e não se fala nisso, mas está morrendo por dentro. Então, que nesse momento seja uma reflexão, que você realmente possa colocar num papel quais são as vantagens e desvantagens que esse namoro, esse relacionamento está te trazendo, e se realmente vale você continuar colocando tanta força, tanta confiança num relacionamento que na verdade não está acontecendo. Nós criamos, nós colocamos uma fantasia muito grande, porque a gente quer muito, né? A mulher é muito sonhadora e sempre muito romântica, então nós criamos dentro da mente da gente uma história de romance que muitas vezes não está sendo vivenciada pelo outro, né? Então, que nesse momento, ao invés de chorar, para de chorar agora, enxuga as lágrimas. Será que você não está tendo livramento? Será que você não tem alguém que realmente está apaixonado por você e que pode criar uma história a dois com você e você está perdendo tempo com quem não quer nada? Que na verdade está cômodo.
Tem muita gente que se acomoda no relacionamento porque está cômodo, tem vantagens outras diversas, né? Então, ao invés de chorar, a gente precisa aprender a parar de ter medo de novos relacionamentos, principalmente quando o seu relacionamento está ruim. Que o final de ano possa ter essa reflexão também. Você quer mais um ano com um relacionamento ruim? Tem gente perdendo 10 anos, 15 anos e descobre que não era pessoa. Será que precisa perder tanto tempo? No começo do programa você falou uma palavra, se submeter, né? Sim. Submeter-se a algo. E aí fiquei com essa palavra na cabeça, e aí você deu um exemplo aqui, que é muito comum. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, de repente, quem está nos assistindo tem um namorado, e geralmente é a mulher mesmo que quer falar sobre o casamento, assim, de fala. Às vezes não é o momento de falar, mas a gente quer falar. O outro não está disposto a ouvir, às vezes naquele momento, e às vezes nunca ele quer falar. Então eu quero usar esse exemplo para falar da namorada que quer conversar com o namorado, ou a noiva conversando com o noivo, que nunca quer falar. Não é que ela falou no momento errado, não, e naquela hora ele estava pensando em outra coisa, não. Nunca aquele companheiro, então o noivo, o namorado, nunca ele quer falar sobre o casamento. Ela está, na verdade, se submetendo a algo ali que não está bacana, porque como que você tem um relacionamento e você não pode falar aquilo que você quer? A gente pode considerar isso até como uma, entre aspas, violência? Sim, porque todas as pessoas têm o direito de planejar, de sonhar, de querer conquistar coisas, né, diferentes, enfim. Quando você se sente, infelizmente, oprimido pela pessoa com quem você namora ou é noivo, então você já está amputando, mutilando de você um direito, né? Mutilando de você um sonho, uma vontade. Então, como eu posso ser feliz com alguém que de alguma forma me oprime? Que de alguma forma me reprime, me limita? É muito difícil. E as mulheres com medo de não, se eu falar, vai chatear e por isso não vai casar. E às vezes tem homens que esperam só para dizer, tá vendo, você me encheu a paciência, eu não quero mais. Ficam esperando um motivo para usar a pessoa e a pessoa ainda se sente culpada. Fiquem tranquilos, não era esse o motivo. Não era esse o motivo. Olha, você que está assistindo, se teve alguém que chegou para você, o seu namorado ou seu noivo, não importa, que só esperou você fazer uma cobrança de casamento para terminar o relacionamento, você não é a culpada. Ele já estava ensaiando isso há muito tempo e só queria uma vítima para poder culpar. Geralmente quem culpa o outro é porque tem culpas até dizer chega, né? Então, que a gente possa ter um olho aberto para isso. As pessoas podiam ser mais honestas, sabia? Se um rapaz não quer mais a moça não quer mais um relacionamento, não quer dar continuidade a um namoro ou um noivado, senta e diz, olha, você é bacana, você é isso, mas não é o que eu estou planejando para mim. Sim. É mais honesto, a pessoa não perde tempo, porque muita gente, Denise, está arrastando um namoro, um noivado para o próximo ano, que já afundou há muito tempo. E eu acho que é isso que tem trazido tantas mulheres para o consultório. É isso que tem feito tantas mulheres chorarem no fim de ano, quando elas começam a ver as decorações de Natal e sabem que naquela agenda tem tantas amigas que estão casando. Então que a gente possa fazer uma reflexão. Ou você quer ser feliz do lado do outro, ou você não quer. As pessoas são livres. E aí nós damos esse exemplo, então, enquanto ainda não houve o casamento, mas depois de casar, sempre vem o assunto filhos. Sim. Né? E aí, de novo, às vezes é mais a mulher que quer, e como tem a questão da idade da mulher, a gente acaba falando com mais frequência. Às vezes a vontade é até maior do seu marido. Mas eles lidam muito melhor com essas questões, eles falam muito menos, né? Lógico que tem exceções, mas via de regra é assim. E aí a mulher quer falar dos filhos. Eu vou colocar aqui outro exemplo, porque fim de ano também é hora de refletir sobre isso, né? A gente sabe que a mulher tem uma questão com a idade e os maridos precisam entender também essas questões, né? Tomar atitudes para que essa questão do sonho de ser pai e mãe possa ser preservada, né? A mulher que não pode falar sobre filhos, já falei, não quero que fale mais sobre filhos, não vai ser para agora, não dá para ser agora. Filhos é uma coisa que a gente planeja por anos. O ideal seria que no período de noivado já se falasse, já se acostumasse o outro a essa ideia. Não que você vai casar, né? Nem é indicado que se case e já se tenha filho. Geralmente a gente fala, indica que você case e curta
esse casamento por um período de tempo, né? Mas o planejamento de filhos, ele já tem que começar a acontecer no noivado. Você pensa em ter filhos? Eu penso em ter filhos, então vamos planejar para tantos anos depois de casar? Exatamente. Você já vai inserindo o assunto, mas já que isso não aconteceu, casou, ok, casou, isso não aconteceu, e o sonho de muitas mulheres e de alguns homens também. Tem alguns homens que querem ter filhos e as mulheres não querem porque não querem engordar, não querem mudar, né, o tipo físico, estão fazendo ginástica ou se cuidando de alguma outra maneira, e na cabeça delas, naquele momento, se estragaria o projeto fitness da vida de cada uma. Então nós encontramos dos dois lados esse tipo de dificuldade. Já que não deu para ter esse planejamento antes, que você possa inserindo isso de uma forma mais lenta. Às vezes um animalzinho de estimação para fazer a pessoa se apegar e começar inserindo aos poucos a ideia da responsabilidade, do cuidado, a ideia de você perceber naqueles seus amigos, visitar mais aqueles amigos que têm filhos, para despertar nesse homem a vontade de também exercer a paternidade. Assim como uma mulher, né? Faz uma escala lá de todos os amigos que você tem que têm filhos pequenos. E bota essa agenda para funcionar. Tem várias formas da gente falar sobre um assunto, né? Tem formas verbais e formas não verbais. Exatamente. Então, já que não dá para falar de uma forma verbal, que seja de uma forma não verbal. Perfeito, perfeito. É o momento em que a gente reflete sobre isso, né? Então, nessa fase aqui de fim de ano, tem muita mulher pensando, olha, será que já é, o casal pensando, né? Será que o ano que vem é hora de pensar em ter um filho? Será que vai deixar ainda para depois? Mas pensar sobre isso, assim como muitas pessoas. Depois a gente volta para falar, dependendo das dúvidas. Tem muitos processos de adoção também de final de ano, né? A gente volta para falar, mas eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, muita gente nessa época, as crianças saem de férias, tem as férias escolares, né? Mas muitos trabalhadores saem de férias também, aproveitam as férias das crianças, já tiram um mês junto, né? Você trabalhou o ano inteiro. E aí você tem esse direito de descansar os 30 dias. Mas, de repente, você tem a pressão do trabalho, você vai deixar o trabalho... as pessoas vão continuar trabalhando, você que não vai estar lá. Como é que descansa? Como é que planeja, então? Para começar o ano bem, às vezes você vai começar o ano de férias, olha que maravilha. Já com o pensamento em paz, assim. Como é que faz para ficar tranquilo no mês de férias? E você fala, Denise, lógico, todo mundo fica tranquilo no mês de férias. Não é dessa forma muitas vezes. Exatamente, é interessante essa colocação, porque muita gente, nesse período de férias, se sente inseguro, se sente fragilizado, fica com medo de perder o seu espaço, de perder o seu trabalho para quem vai te repor ou quem vai te substituir temporariamente. O que eu posso dizer é que se você é uma pessoa que faz com seriedade seu trabalho, você se planeja, você se dedica um ano inteiro, você colhe frutos desse trabalho. Agora, o que não pode é a gente se sentir inseguro e nem consegue ter uma semana ou um mês, enfim, de férias tranquilas, porque fica pensando no trabalho. A gente precisa fazer um planejamento e desligar das coisas. Outra coisa que acontece também é o fato de você colocar muita expectativa no ambiente de trabalho. E quando não tem essa expectativa perto de você para você controlar, você fica ansioso. Então, a minha informação aqui, a dica que eu posso dar é que você consiga separar a importância que você dá para cada área da sua vida. Isso ajuda bastante. Perfeito, adorei essa sua fala. Já a gente volta para abordar aí as outras questões para o ano novo e como é que estabelece metas reais, porque de repente, doutora, as pessoas estão planejando assim, agora 2017 eu vou viajar. Só que para viajar, e esse é só um exemplo, pode ser comprar uma casa, comprar um carro ou fazer um curso, você precisa do tempo, do investimento, né? Como é que a gente faz para planejar o que é real de se conseguir executar? E se a gente deve colocar até mesmo prazos, né? Então, olha, até março, até maio, até julho, e se um planejamento mais para o fim do ano que demande aí uma estrutura maior, também. E como não ficar ansioso para colocar em prática tudo isso, né? Já a doutora Verusca conta pra gente. Vem comigo, tem recado de saúde para você. Tá dado o recado, vamos para o intervalo? São 3 minutinhos, dá tempo de você tomar uma aguinha, mas não pode mudar de canal, porque no próximo bloco
A psicóloga a doutora Verusca Gendov vai nos explicar como estabelecer metas reais. Como é que a gente pensa naquilo que de fato é possível executar no próximo ano, porque alguns sonhos demandam vários anos para a gente concretizar e outros tantos nem estão nas nossas mãos. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre as metas que você com certeza vai estabelecer para o ano que vem, né? Como é que a gente faz para estabelecer isso de maneira real? E como é que a gente faz para conseguir, de fato, concretizar essas metas durante o ano, para poder chegar no fim do ano, olhar para trás, estar feliz, satisfeito, em paz, né? Qual das metas? Doutora Verusca Gendov é nossa convidada, hoje dispensa apresentações, ela é psicóloga, dá os caminhos aqui para que a gente consiga, aliás, esse é o trabalho do psicólogo, né? Ele dá as ferramentas para que a gente consiga dar as chaves, né, para que a gente consiga acessar os locais dentro da gente mesmo. Exatamente. As pessoas, elas são pedras preciosas que precisam ser lapidadas e para isso precisa de ferramentas especiais, né? E quando isso acontece, quando elas percebem que com essas ferramentas elas podem acessar um universo de potencialidades que elas têm, nossa, é infinita a satisfação. Perfeito. Metas reais. A gente precisa ter metas, então eu vou pensar para 2017 agora, tá? Que não foi de 2016, que você de repente deixou para trás e às vezes nem era algo que você queria de verdade, nem era algo que estava no seu coração, você pensou, mas logo deixou para lá, ótimo, pensar para frente agora e estabelecer novas metas. A gente precisa colocar, não sei se isso é saudável, você isso gera ainda mais ansiedade, né? Os planos que dá para você, até abril eu preciso fazer isso aqui, até maio eu preciso fazer aquele curso. Dá pra gente fazer isso? Eu falei de alguns exemplos que exigem investimento financeiro e a gente sabe que isso, imprevistos acontecem, às vezes você não consegue colocar isso em prática, né? E outros tantos sonhos não estão nada em nossas mãos, né? Você sabe que as estatísticas mostram que todos aqueles que se planejam têm a oportunidade de alcançar pelo menos boa parte de seus planejamentos muito mais do que aqueles que não planejam, né? Quando você tem um foco na vida, Denise, você tem muito mais projeção para alcançar esse foco do que aquele que não sabe, está empurrando aí a vida e está caminhando, né? Então, quem está em casa, pega lá uma caneta e um papel e anota o seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer para se planejar para o ano que vem. Legal. Escolhe 5 sonhos. Legal. 5 sonhos. Não importa quais sejam. Coloca lá, número 1, 2, 3, 4, 5 e coloca os seus sonhos. Não precisa necessariamente nesse momento você colocar a ordem de realização, mas que você queira realizar os 5, certo? Além desses 5 sonhos, que são vontades, né, coisas que você tem vontade de realizar, que outras coisas, que outras 10 coisas você gostaria de realizar, que não são sonhos especificamente, mas que você quer fazer em 2017. Coloca as 10 coisas lá. Essas 10 coisas, você vai ter que escolher quais delas são curto prazo, quais delas médio prazo e quais delas você vai precisar do ano inteiro ou até um pouco mais para conseguir realizar. Do outro lado da folha, você vai anotar quais foram as suas vontades e sonhos deste ano e você vai anotar do lado o que aconteceu que não deu certo. Às vezes você mudou e aquele ponto que era o seu objetivo deixou de ser objetivo. Às vezes você está batendo muito em algo que já não faz mais sentido e você não percebeu. Também vale a pena avaliar. Se tem alguma coisa que infelizmente está sendo impedido por algo ou alguém, o que é necessário para tirar isso da frente? Então, vai anotando tudo isso, porque depois você vai chegar à conclusão de que tem coisas que são muito simples se tiver um planejamento. Tem coisas que vão levar um pouco mais de tempo, tem coisas que vão precisar de finanças, de dinheiro, o que você vai precisar fazer para conseguir captar esse recurso. Tudo isso você vai anotando no papel. E quando
quando você começar o ano, você comece a seguir mais ou menos a ordem daquilo que está no papel. Tem coisas que você não vai conseguir num determinado momento e você inverte para médio prazo. Legal. Ou para longo prazo. Tem coisas que você planejou a longo prazo, mas aconteceu uma oportunidade hoje na sua vida que você pode pôr curto prazo. Então, o importante é que quando você chegue no final do ano, você pelo menos uma vez por mês, você olhe esse papel e veja se você está caminhando. E quando chegar no final do ano, você veja quais dessas coisas você conseguiu conquistar, quais ficaram faltando. Ainda tem sentido buscar para o outro ano? Ou, de repente, você mudou, a sua expectativa mudou, o seu objetivo mudou, isso tudo pode ser modificado. Nós precisamos aprender a ter planejamento e flexibilidade. Legal. Planejamento para planejar aquilo que eu quero conquistar. Flexibilidade para mudar aquilo que eu preciso mudar. Perfeito o que você falou. Eu me preocupo com as pessoas que de repente podem fazer esse papel e só abrir no dia 31 do último dia do ano, né? 31 de dezembro. Por exemplo, você que está assistindo o programa Consulta ao Doutor hoje e está totalmente perdido, estou me formando, estou me graduando, não importa qual a graduação, Denise, não importa. As pessoas, elas saem da universidade muito perdidas. Para que lado que eu vou? O que eu exerço? O que não exerço? Acabei de apresentar o TCC, não sei o que vou fazer da vida. Porque, infelizmente, nós não temos nas universidades uma disciplina específica de planejamento de carreira, o que eu acho uma pena. Tá um toque aí para que as universidades possam pensar nos próximos momentos. Porque eu tenho certeza que se as pessoas planejassem durante o período de graduação, tivessem possibilidade de saber quais são os seus dons ali exatamente dentro da graduação que estão exercendo, elas já sairiam bem encaminhadas no processo, né? É algo que a gente vai mudando, não vou culpar A nem B, não é culpa de ninguém, na verdade não aconteceu das disciplinas terem esse planejamento. Então, se você está nesse momento, o que você vai fazer? Você vai colocar no papel de tudo aquilo que você viu na faculdade, qual você se identificou mais? Legal. Como você pode buscar uma oportunidade que vá dar continuidade a esse tipo de projeto? Que coisas você pode fazer para ter contato com esse projeto? Ou você que está no penúltimo ano ou último ano de graduação, que coisas você já pode começar a fazer para se aproximar? Sim. É muito importante que você já comece a colocar num papel o que você quer para não sair tão perdido. O ideal é no quarto ano, né, para faculdades que têm 4 ou 5 anos, então último ou penúltimo ano, você já começar com esse planejamento. Porque você vai começar a conquistar possibilidades. E quando você estiver saindo da faculdade, você já vai ter mais ou menos uma iniciação, uma raiz para você começar a caminhar. Agora eu lembrei das pessoas que se formaram, né? Então, ou não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, na profissão, ou conseguiram, mas não estão felizes. Sim. E aí não enxergam como possibilidade a opção de estudar novamente, se formar em outra coisa, partir para outra área, assumir que vai trabalhar em outra área, mesmo que não precise estudar de novo para fazer, de repente é uma ramificação aí daquilo que você estudou, mas não era exatamente aquilo que você gostaria de fazer, mas foi o que surgiu, é o que vai poder realizar os seus sonhos, né? A gente precisa trabalhar, pode ser uma opção também para você conseguir realizar o sonho. Olha que interessante, eu recebo muito também, crises de final de ano também incluem isso. Estou formado, muito bem formado e não me sinto feliz. O que eu percebo? Uma parte dessas pessoas estão com um processo depressivo causados por N outros fatores e acabaram desencadeando, infelizmente alguém tem que, né, ser culpado. Então, às vezes a pessoa tem uma infelicidade com relacionamento afetivo, não casou, está chateado, está frustrado, então está infeliz no trabalho. Então, boa parte das pessoas que estão infelizes é porque tem outros fatores que estão tirando a alegria, estão tirando a felicidade, então alguém ficou culpado disso, virou culpado disso. Segundo tipo de coisa que eu encontro são pessoas que não fizeram uma avaliação vocacional, nunca na vida. Então elas vão tentando, tenta uma coisa, tenta outra, desiste, faz 6 meses uma, desiste, faz 6 meses outra, desiste. Chega um ponto que a pessoa está esgotada.
Então, se você chegou nesse ponto, vale a pena você fazer uma orientação profissional para identificar quais são os seus dons e talentos reais, para você não se aventurar, não ter gasto financeiro, esgotamento emocional, com uma coisa que você poderia já saber desde o início. Que não tem aptidão. As pessoas me perguntam, né? Vale a pena fazer o teste vocacional? Eu acho que vale, porque eu fiz, deu certinho a minha área de maior propensão aí para sucesso na carreira, né? Sim. Deu certo, é realmente o que eu gosto de fazer. Eu já sabia que eu ia fazer isso, mas aos 17 anos é muito difícil você saber. Tem pessoas brilhantes que estão na área errada porque nunca fizeram uma não tiveram uma avaliação vocacional. Então que isso possa virar aí um treinamento, né? Que as pessoas se treinem, se percebam. Tem pessoas que nunca vão precisar, que desde criança você já sabe que tem um talento natural. Agora tem pessoas que precisam de uma ferramenta para fazer essa avaliação. Aí você falou sobre não estar feliz de repente no relacionamento, isso refletir no trabalho. Isso é péssimo, né? Então a gente sabe que precisa existir essa separação. Você imagina, você tem problemas, você não pode chegar no seu trabalho e não falar oi para as pessoas, ficar de cara feia, emburrada. Você não pode fazer isso, porque senão você não consegue continuar trabalhando. Algumas pessoas têm, infelizmente, esse tipo de comportamento de descarregar no outro as suas próprias frustrações. Então, por onde passa, é aquela negatividade, reclamação, são pessoas queixosas, mas na verdade elas estão infelizes e grande parte delas afetivamente infelizes. Então, elas precisam culpar alguém. Então, vai ser o funcionário ou vai ser o padeiro, alguém, quem cruzar por acaso na frente delas e de alguma maneira abrir um espaço de possibilidade para essa descarga emocional. Então que a gente não abrace isso. Aquela coisa básica, a negatividade é sua, não é minha, não me pertence, é sua, então resolva o seu processo, eu não tenho nada a ver com isso. Porque daqui a pouco tá todo mundo negativo. Exatamente. Por conta de uma pessoa, né? Uma pessoa. Às vezes até os animais de estimação ficam de mau humor por conta de uma pessoa. Às vezes a família tem 20 pessoas, as 20 ficam mal-humoradas porque uma tá infeliz. Uma tá chateada com alguma coisa. E aí faz o quê? Porque às vezes a pessoa vai rever a questão do trabalho. E é um trabalho que a pessoa gosta. É um trabalho que ela poderia ir bem. E é muito mais fácil querer rever a questão do trabalho do que a questão se é familiar, se é de relacionamento. Claro, a percepção precisa, né, funcionar. Então, o que eu costumo dizer, para quem convive, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, enfim, conviveu com uma pessoa que apresenta um mau humor constante, uma negatividade constante, numa primeira oportunidade, com muita tranquilidade, que esteja ali só você e aquela pessoa, vem cá, posso falar uma coisa para você? Você quer ajuda? Porque eu percebo que você está sempre mal-humorado, você está sempre negativo ou negativa, e eu percebo que não é o seu trabalho. Se você não quiser falar sobre isso, ok, mas que está todo mundo percebendo a sua dificuldade, está todo mundo percebendo. É um ponto que a pessoa vai ficar nervosa naquele momento, mas ela vai se dar conta que todo mundo está percebendo, então ela vai ter que pensar sobre isso, ela não vai ter muita saída. A qualidade de vida emocional vai ditar o resto. Como você quer estar no próximo ano? E tem algumas coisas que colaboram também. Se você passou o ano inteiro e faz uma reflexão que o seu ano foi negativo, que o seu ano foi sempre mal-humorado, foi sempre depressivo, o que está acontecendo? Está com falta de alguma substância no organismo? Está com a vida afetiva ruim? O que está acontecendo? Porque alguma coisa está acontecendo. Então vamos ao checklist, dá umas dicas para vocês também. Porque vocês precisam perceber que tem fatores, tem coisas que alteram diretamente o nosso humor. E se a gente não fica atento com isso, vai ter processo. Então, por exemplo, algumas situações, alguns distúrbios na tireoide. A tireoide, quando ela tem algumas, né, infelizmente, alguma inflamação, alguma alteração, costuma também trazer processos emocionais. Que às vezes não é só emoção, tem um fator orgânico. Outro processo que virou assim febre e é muito comum acontecer, carência de vitamina D.
A gente percebe que, né, as pessoas têm colocado bastante protetor solar, mas elas não têm acompanhado como estão seus níveis para suplementar isso com vitaminas. Né? Então, uma alteração na vitamina, uma insuficiência, enfim, uma queda de vitamina D pode causar depressão e pode causar até esquizofrenia. É uma coisa para as pessoas ficarem atentas. Outro fator, decepções. As decepções da vida, se chatear, se sentir sabotado de alguma maneira, manipulado de alguma maneira, chateado de alguma maneira, enfim, perdas fazem com que a pessoa tenha depressão. Vou voltar já para o seu checklist. E outra coisa que é muito legal a gente pensar, que você precisa agir. Por que a gente faz o programa agora, antes do ano terminar? Que é para que você possa, e aliás, em todos os outros programas deste ano, né, que a gente já teve a oportunidade de fazer, a gente falou sobre isso. Porque as coisas vão continuar se você não mudar. Nós estamos de volta hoje falando sobre como estabelecer metas para o ano novo, né? E ficar feliz nessa época, porque é o momento de refletir, pensar e tocar, né? Agora, nada vai acontecer se você não mudar também. Se algo deu errado, então pensa que deu errado. O primeiro passo para começar, a doutora Verusca explicou pra gente aqui, aí tem que rever para que não aconteça no ano que está por vir, né? A doutora Verusca Gendov é nossa convidada, ela é psicóloga, está explicando aqui tudo pra gente. Você falou dos fatores emocionais, né? E aí eu sei, a gente podia ficar aqui falando meses sobre as consequências. Agora, parar, avaliar, então, entender, mesmo aquilo que para você, olha, foi tirar no seu chão, né? Entender esse processo e conseguir se reerguer agora já para o ano que vem, é possível, mas nada vai mudar. Então, do dia 31 de dezembro para o dia 1º, é um ano novo legal, então, coisa boa, né? Você tem uma outra oportunidade, mas nada vai mudar se a pessoa não mudar a postura e o que aconteceu, as ações, né, que ela teve que não foram boas em 2016. É interessante. Como é que a gente se movimenta para isso? Porque mudança causa incômodo, mudar dói, né? Mudar faz com que você tenha todo um replanejamento de vida, isso traz uma dor. Porém, existe uma satisfação posterior. Porque muita gente tem o costume de, para não sentir dor, fica sentindo uma dor leve e eterna. É melhor sentir uma dor e ter uma mudança, promover uma mudança que pode te trazer alegria e conquistas, do que você ficar nessa dor leve e constante. Principalmente essa questão toda profissional e afetiva, que são as duas maiores queixas que as pessoas têm nesse final de ano. Né, tomando como base o que eu vejo nos atendimentos. A quantidade de pessoas que entra ano e sai ano numa mesma situação de sofrimento afetivo ou numa mesma situação de sofrimento profissional, que vai trabalhar chorando, entra na crise da segunda-feira, toda vez que sabe que segunda-feira tem que voltar para o trabalho. Então, é muito complicado continuar assim, que a pessoa realmente possa avaliar o quanto ela se destrói, porque uma pessoa que passa por esse sofrimento constante todos os dias, já trabalha numa empresa X há 5 anos, mas todos os dias vai chorando para o trabalho, nas segundas-feiras entra em crise, tem dor de barriga, uma série de coisas, porque está rejeitando, o corpo está sentindo o impacto disso. As pessoas chegam a somatizar, a ponto de passar mal mesmo, ter febre. Então, que as pessoas possam rever isso. É muito triste quando você está fazendo uma coisa contrária ao que você sente, ou quando você está do lado de uma pessoa que você não queria estar. É muito ruim que as pessoas possam ter esse momento de reflexão, que elas possam mudar essa história. Não permita que seu corpo sinta esse impacto. Tudo aquilo que nossa emoção não consegue administrar, o nosso corpo sente o impacto. Não é à toa que as pessoas estão adoecendo tanto. A gente falou das férias e as pessoas pensam nas férias como uma oportunidade de descansar. E ele é de fato, né? Então, são 30 dias que você tem direito aí a descansar, enfim. Agora, antes da gente começar o programa, você falou sobre descansar sempre, né? Eu entendo que isso é realmente importante, né? Mesmo hoje num mundo, numa rotina em que as pessoas trabalham em 2 empregos, onde se trabalha de fim de semana, onde a folga é realmente escassa, né?
Mas há uma maneira de descansar. É importante planejar também esses momentos, porque senão o tempo passa e se você folga o fim de semana e não planeja ele, também ele passou, assim, rápido. Se a gente pode pensar junto com quem está em casa a ter uma qualidade de vida, pensando qualidade de vida emocional e orgânica. Nós temos as férias, que seria um período maior de descanso, né, de planejamento aí com sua família. E nós temos também diversos tipos de lazer. O corpo humano, a mente humana, ela necessita de ter paradas para descansar. Paradas, aqueles momentos que você vai ter de relaxamento, de lazer com sua família, com as pessoas que você ama, dedicação para você e para o próximo que você gosta ou está ali próximo de você. O que acontece é que as pessoas estão atropelando isso. E parece que descansar e ter lazer é só uma vez no ano, que são as férias, que é o período maior. Não, nós temos períodos menores. Se não pode ser no sábado e no domingo, que seja na semana. Perfeito. Qual é o dia que você separou para sua família? Qual é o dia que você separou para ficar um pouco descalço embaixo de uma árvore, sentindo um pouco a natureza? Qual é o dia que você separou para sentir um pouco da água do mar e conseguir ter aquele momento ali de tranquilidade para você? Para não fazer nada. Não é à toa que, principalmente nas grandes cidades, a gente encontra um volume de pessoas estressadas, angustiadas. Por quê? Porque não priorizam a qualidade de vida emocional. É como se o cérebro tivesse que estar ligado 24 horas o tempo inteiro, conectado o tempo inteiro, fazendo tudo o tempo inteiro. Mas o celular nos atrapalha nessa questão. Sim, já foi mais do que comprovado, né, que essa atividade toda com coisas eletrônicas, né, traz um impacto pra gente. Porque às vezes você está no momento que você escolheu, eu vou até dar um exemplo, ver se funcionaria, né, como um momento de lazer. Mas você está nesse momento e aí toca o celular e é uma mensagem que você não precisava ler agora, mas é que aparece na sua tela. Aí você foi lá, era um problema e você já se envolve. Tem pessoas que não sabem que estão estafadas, estão cansadas, porque desenvolveram indiretamente um vício por aparelhos eletrônicos. Então, assim, eu não estou dizendo para você não ter o seu, eu também gosto de ter aparelhos eletrônicos, tenho alguns, mas a gente tem que aprender a ter uma qualidade de vida com eles, porque o que eu percebo, tem gente que se você deixar 1 hora sem o celular, entra em crise de abstinência. Treme até, verdade. Nós já temos hoje grupos de estudo de dependentes virtuais e dependentes celulares. Gente, eu não estou falando de quem fica e trabalha, e, enfim, se aproxima da família. Como eu disse, eu gosto de componentes eletrônicos, mas existe uma diferença entre gostar e depender dele. Tem gente que depende afetivamente, tem um relacionamento afetivo com o aparelhinho. Esse é o grande problema. Tem gente que não respira, cadê meu aparelho? Não consegue ter um almoço tranquilo, um jantar tranquilo, não consegue viver tranquilamente. Realmente, isso tira a qualidade de vida. Algo que foi feito para facilitar, acaba atrapalhando agora. Numa rotina, eu vou usar a rotina aqui de São Paulo, que é a rotina que eu vivo, né? Então você sai do trabalho, pega trânsito, chega em casa e tá muito. O que você vai fazer, né? Então não dá pra sair às vezes, ou você não quer sair, você quer curtir a sua casa. Eu adoro curtir minha casa, né? Assistir um filme, uma programação que você queira assistir, ficar no silêncio, ouvir uma música. Isso serve como um momento de lazer ou a gente devia tentar sair de casa? Qual é o perfil de cada pessoa? Tem pessoas que são mais caseiras, então é um lazer curtir a casa, curtir o esposo, curtir a família, poder realmente reunir todo mundo, fazer uma pipoca, colocar um filme. Qual é o perfil? Agora, se essa pessoa tem um perfil que não é caseiro, é uma tortura. Porque o perfil dela não é esse, então ela precisa ver as decorações de Natal, ela precisa ver shopping, precisa ver gente. Então eu diria que a gente precisa respeitar o perfil da pessoa. Se a pessoa tem um perfil caseiro, ok. Se ela tem um perfil mais dinâmico e precisa de pessoas, ok. Gosta de festas? Ok. Cada uma consiga se colocar dentro daquilo que é o perfil. O que te relaxa? É um bom livro? É um filme? O que te deixa feliz, que te deixa tranquilo? É de repente só estar com a pessoa que você gosta? Às vezes nem falando nada, só a companhia. Porque tem coisas que nos deixam mais felizes do que outras. Cada uma tem a sua preferência. Qual é a sua preferência?
E essa é uma questão que eu sempre pergunto para as pessoas, de repente estou passando por um momento difícil, eu falo, vamos lá, o que você gosta de fazer? Né? O que te deixa feliz? Um passeio legal, um programa legal? A pessoa fala, não sei. E essa é uma pergunta que me deixa aflita, né? Não ter essa resposta me deixa aflita. Porque talvez a pessoa não se conheça. Exato. Então, por exemplo, você diz para ela, olha, vamos fazer uma caminhada no meio de uma floresta, não sei aonde. Se a pessoa não tem esse perfil, ela vai depressiva, ela vai ser picada por um monte de mosquitos e vai reclamar disso. Então, é muito mais fácil tentar buscar o perfil primeiro. Qual é o seu perfil? O que você tem mais habilidade? O que você gosta mais? O que te deixa mais feliz? Ou apenas observar que coisas a pessoa faz e se sente tranquila. Tem coisas que deixam pessoas mais tranquilas do que outras, depende do perfil. Então, cada um tem que saber avaliar qual é o tipo de coisa que gosta de fazer mais. Então, na verdade, o grande segredo é a pessoa se conhecer, sabe, Denise? Acho que é o grande segredo. Acho que a grande chave de conhecimento humano é você saber quem é você, do que você gosta, o que te deixa feliz, o que te relaxa, o que te traz prazer, o que te traz lazer. Perfeito. E vamos imaginar alguém que já esteja com isso na cabeça. Mas aí ela é casada ou ele é casado e a esposa e o marido não gostam da mesma coisa. E a gente sabe que no relacionamento... Já pensou se todo mundo fosse igual? Ia ser muito chato, né? Mas aí imagina que ela às vezes tem que se submeter a algumas coisas, então aceitar. Ah, ele gosta do passeio aí, essa trilha na floresta. Ele não vai sozinho, mas você vai acompanhar então, né? Você vai fazer esse esforcinho. E aí a gente espera que a pessoa faça o mesmo pela gente. As pessoas não são iguais e a gente não deve esperar do outro nada, porque senão a gente vai se frustrar. O nosso grande segredo, além de nos conhecer, de aprender sobre nós, é saber negociar. Legal. Como é que eu, me conhecendo o outro, vamos negociar e encontrar uma terceira coisa que me satisfaça e satisfaça o outro? Então, ok, você gosta de caminhar no meio da floresta lá com os mosquitos todos. Ok, eu não gosto. Então, que outra coisa nós podemos fazer que tenha a natureza e que talvez não tenha tanta exposição a insetos? Porque um já não gosta tanto de inseto, não liga tanto, o outro não liga tanto. Então, que outra coisa? Uma cavalgada num canto que não tenha, talvez, que a pessoa não se submeta a algo que ela não goste. Que outra coisa pode ser? Praia, que une um pouco de natureza e não tem, talvez, porque principalmente mulheres têm muito medo de insetos, essas coisas. Muitas não gostam de caminhada por isso, não é nem pelo esforço em si. Então, às vezes os maridos não entendem. Então, conversem. Então, olha, eu não gosto porque tem os mosquitos, tem isso, tem aquilo. Explica para a pessoa saber. Comunicação. Sabe? Pode ser praia, então. Pode ser alguma paisagem que não tenha tanta exposição. Que outra coisa pode ser? Né? Eu acho que coisas que não sejam aventura. Pode ser um cinema, então. Assistir na tela. Enfim, vamos adaptar. Eu acho que todo mundo tem que chegar num consenso. Todo mundo tem que abrir mão um pouco. Quem está em casa e sofre com esses fatores emocionais aí que a doutora falou, inclusive ela falou sobre depressão. A pessoa está numa depressão, está fazendo tratamento, está aprendendo, está se conhecendo, permitindo que as coisas aconteçam na vida dela, né? Está saindo dessa situação. Mas eu leio mensagens de pessoas que estão muito ansiosas por essa alegria, essa felicidade que a gente está falando aqui hoje. Então, de você ter uma nova oportunidade, de você poder respirar mesmo algo novo, né? E lutar por aquilo que você quer. A gente precisa ter essa vivacidade. Eu não sei se essa é a palavra correta, mas, né? Dá um fôlego novo aí, uma alegria, uma coisa que é de verdade, né? Não é algo que você está inventando, não, é uma alegria de verdade. A pessoa quer ter essa alegria. O que dá para falar para essa pessoa, então? Dá para ela... A gente costuma falar, né? Os especialistas costumam falar, se a gente sorrir, algo acontece, né? Até a mensagem que é mandada para o nosso cérebro, que dá um impulso aí de felicidade, né? Sim, quando a gente se descobre e a gente começa a tentar buscar coisas que nos façam bem, isso já é um bom começo, né? Outra coisa é as pessoas entenderem que também precisam de um prazo de tempo para sair de um processo de depressão. Que elas vão se sentir bem, mas que elas têm um prazo para esse tratamento, dependendo do que está acontecendo e de como está
está a depressão. A depressão, ela causa um desânimo, né? Ela diminui bastante por conta das questões hormonais, esse ânimo da pessoa. Então, vamos entender esse momento, porque o que eu vejo às vezes, principalmente nas famílias, não entendem muito o que é esse momento. Levanta, você está fazendo o corpo mole, para com isso. E, na verdade, a pessoa está com uma dificuldade química, uma dificuldade emocional, ela precisa sair desse momento. Então, fazer pressão não ajuda. O que ajuda é descobrir coisas que possam colaborar para que ela se anime, já que ela tem uma lentidão ou ela não apresenta esse tipo de característica, né, naquele momento, de felicidade, de alegria. Então, que algumas coisas possam acontecer para ajudar. Cobrança não ajuda, nem um pouco, né? Então, que a gente possa tentar fazer uma avaliação da situação. Propor coisas novas. Às vezes uma pessoa não está querendo muito sair de casa, mas porque ela está acostumada a estar presa ali. Então, às vezes, uma ideia diferente pode trazer esse estímulo e ela pode gostar. Quantas às vezes não queriam sair de casa e acharam bacana sair? Então, tá aí da criatividade e do manejo de cada um, de saber administrar esse sentimento e ajudar essa pessoa e se ajudar também. Hoje a gente fala bastante sobre os viciados em trabalho, né? Sim. Workaholics. E aí algumas pessoas que estão nessa situação que você falou, de não ter um namorado, a namorada, o noivo, a noiva, não se casou ainda, né? Ah, então deixa pra lá, na vida pessoal não deu certo, vou me afundar no trabalho, né? Então a pessoa trabalha, não consegue, não tem outra vida, só tem essa vida do trabalho. Boa parte... Isso é prejudicial agora. Sim. Planejamento para o ano que vem mudar isso, né? Sim, tem que mudar isso. Por quê? Será que você não está exagerando na vida profissional para cobrir a tua carência afetiva? Com certeza. Tem muita gente, por ter se frustrado afetivamente, enfim, ter se sentido chateado com o relacionamento afetivo, tenta cobrir esse espaço de carência afetiva com o trabalho. Então, tenta se enganar, fazendo com que todos acreditem que, na verdade, a pessoa é louca por trabalho. E ela acredita nisso. Até que, num dado momento, vai dar de cara com esse sentimento, com essa carência. Vai sentir necessidade de construir sua família, de querer ser feliz com alguém. E, muitas vezes, por conta desse lapso de tempo, começa a ter mais dificuldade de se relacionar. Então, a partir desse próximo ano você possa rever isso. Como é que você pode ser muito feliz no trabalho, mas também buscar uma pessoa afetivamente adequada a você, não problema, né? Problema não precisa, porque tem muitos perfis que a gente já sabe que são problemáticos, mas às vezes a pessoa ela vai se distanciando disso, aí chega uma carência muito grande, se relaciona com qualquer pessoa. Também não é assim. Relacionamento afetivo é algo muito sério. Precisa ser muito bem estudado, avaliado. O perfil daquela pessoa é adequado ao meu perfil? Porque se é para ter um relacionamento que vai me trazer qualquer prejuízo emocional, vai me trazer decepção, vai me trazer frustração, e realmente não vale a pena. Eu percebo que as pessoas que trabalham muito, elas fazem exatamente isso. Elas se escondem atrás do trabalho, aí chega naquele patamar de 35, 40 anos, entram em crise, aí se relacionam com qualquer pessoa. Aí ficam infelizes porque estão com uma pessoa que não é adequada, mas não quer de alguma maneira terminar, porque senão não sabe se vai ficar sozinho de novo. Então cuidado também com isso. Para o ano novo, a gente deveria querer controlar menos as coisas e as pessoas e até mesmo aquilo que a gente deseja, né? Porque às vezes surgem movimentos novos, né? Você falou até da gente ficar revendo esses planejamentos. Quando surge algo novo que é muito melhor do que aquilo que você tinha planejado. Sim. Aí você não pode ficar preso em algo só porque você planejou, então você vai fazer. Não. Exatamente. Não deixar pra lá, mas seguir a sua vida, mas também aceitar aquilo que a vida oferece, pode ser? Quando a máquina de escrever foi criada, ela tinha um objetivo, né? Que é o objetivo que nós temos hoje com o computador. Mas tem muita gente que não conseguiu migrar. Até hoje, conheço pessoas que têm a máquina de escrever. Nada contra, acho que é uma peça interessante, né? Mas ela foi criada para um objetivo. E tempos depois, esse
sofreu um avanço e muitas coisas são facilitadas com o sistema informatizado. Melhor ainda, exatamente. Só da gente imaginar que colocar, né, fazer lá a digitação na máquina de escrever para apagar era complicado, você tinha que fazer tudo de novo, digitar tudo de novo, e hoje em dia você não tem isso. Então, houve uma melhora, correto? Nos nossos planos é a mesma coisa. Quando a gente desenvolveu algo, ou a gente decidiu por algo, nós tínhamos uma motivação para isso. Só que às vezes o tempo trouxe outras possibilidades. Nós não podemos ficar presos nisso. Temos que pensar nas outras possibilidades. Que nós possamos sempre enxergar as mudanças, que a gente sempre possa se adaptar aos novos tempos. Não é tudo que eu vou querer para mim, mas tem coisas que eu posso querer, tem coisas que eu posso mudar, por que não? Às vezes as pessoas, elas cegam um pouco a esse movimento. As coisas mudaram. Quem diria que um celular teria tanta força como tem hoje em dia, né? Quando a gente pensa na história, é tudo tão recente. Então, da mesma forma, muitas coisas melhoram, mas a gente tem que pensar o que a gente quer pra gente. Dentre o leque de possibilidades, o que eu opto? Perfeito. Existe uma decisão, mas tem consequências sobre isso. Perfeito. Toda decisão, logo, traz uma consequência. Quais são as consequências também que eu quero abraçar? Para encerrar, a gente falou do viciado em trabalho. Vamos falar de alguém que abriu mão da vida profissional pelos filhos, pelo marido, mesmo pela esposa. A gente tem acompanhado aí, às vezes nem é o marido que trabalha, às vezes é a esposa, então houve um acordo ali. Sim. Que isso pode, hoje, nessa oportunidade de virada de ano, de renovação, não está mais confortável para a pessoa. Dá para rever isso? Pode ser uma boa hora de chamar o marido ou chamar a esposa e falar assim, olha, mesmo com o emprego que você está e aí você não está mais confortável e as coisas podem mudar dentro de casa, pode ser a hora de colocar Sim. isso? É muito interessante que se tem reflexões o ano inteiro, mas já que esse momento exige mais reflexão porque é uma mudança de ano, acho que vale a pena a gente começar a avaliar que coisas me deixam feliz, que coisas estão de alguma maneira me inquietando. Então, se isso me deixa inquieta de alguma maneira, eu preciso falar para a pessoa, sente aqui, olha, não é o fato de estar ou não estar em casa, é o fato de não me sentir assim ou assado. Eu preciso me colocar. Eu acho que as pessoas, elas vivem um momento hoje, né? Nós vivemos um momento onde hoje a expressão é aberta. Meu Deus, as pessoas podem expressar o que estão sentindo, Denise. Por que as pessoas têm tanto medo de expressar o que sentem? Medo de ser rejeitadas? Medo de ser excluída ou de ser excluído? Qual é o seu medo? Mas se a gente não vence esse medo, as chances da gente ficar sempre limitado dentro de um parâmetro muito pequeno são grandes. Se eu quero crescer com a minha família, se eu quero me desenvolver, eu preciso ampliar sempre. Se hoje isso não me agrada mais, sente aqui, vamos conversar. Mas no momento adequado, tá, gente? Depois de uma bela, um belo almoço, um belo jantar, bem alimentados, para a gente poder ter como conversar com calma. É um momento, chama lá sua esposa, seu esposo para jantar, vai conversar. Olha, como é que a gente pode fazer diferente? Legal. Não é contra você, é a favor de nós. Da família, lógico. Da família. Doutora, eu adoro te receber aqui todas as vezes, a conversa é sempre muito... A doutora explica muito bem, consegue nos orientar, né, a seguir. E fica sempre a dica, né? A doutora coloca vídeo sempre na internet, dá essas orientações e às vezes isso é suficiente para as pessoas que precisam, né? Então, tem muito material e ela está aberta a receber as suas sugestões. Por isso ela deixa um telefone aqui, que é o WhatsApp. Você manda a sua sugestão, que aí ela produz o vídeo, ou mesmo pautas aqui para eu consultar o doutor, né? Ela traz a sugestão e a gente te ajuda de alguma forma, né? 0 operadora 11 98249 0073 98249 0073. A página dela no YouTube, o canal no YouTube é Doutora Verusca, DRA Verusca, fácil, é só você digitar lá. É importante que você se inscreva nesse canal. Quando você se inscreve no canal, você recebe a notificação imediatamente assim que ela posta. Então, mesmo antes dela anunciar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, você já recebeu no seu próprio YouTube o vídeo dela. Então fica lá para você assistir. Você acaba assistindo primeiro e tem essa vantagem. No Facebook, Verusca Gendov. Fácil também, dá uma olhadinha em como escreve Gendov, Verusca com K, Gendov. Acessa lá também, que é uma página bem interessante.
Doutora, adorei te receber. Obrigada por ter vindo. Agradeço, um abraço especial para vocês. Obrigada. Quem puder, entra lá no meu canal do YouTube. Eu coloquei um vídeo hoje falando sobre amor impossível. Você vive um amor impossível? Então corre lá no meu canal do YouTube, vai aprender muitas coisas a respeito disso. Eu quero desejar um feliz Natal, feliz Ano Novo para todos vocês que estão em casa, todos vocês aqui da HIT, todo mundo aqui da equipe. Que Deus abençoe, muito vocês. Meus pais que estão em casa, meus irmãos, que Deus abençoe vocês também. E aproveitar, sim. Nossa, minha família acompanha muito o meu trabalho. Então, olha, amo vocês, que Deus abençoe muito vocês. E vamos nos preparar, né? Os próximos momentos estão aí, que cada um possa fazer o seu planejamento. Eu quero ver muito todo mundo feliz. Doutora Verusca, volta no ano que vem para a gente continuar com as orientações dela aqui, para que a gente possa viver sempre melhor, né? Ter sempre essa luz aí, esse guia, essa orientação mesmo. É uma orientação que a gente tem da doutora. Quero agradecer. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Muito obrigada. Você que nos acompanha aqui todos os dias, sua criança tem talento, então manda o material para novidade@hittv.com.br. Tem novidade na tela da HIT em 2017, a gente está falando de coisas novas, né? Novidade@hittv.com.br. Um beijo para sua família que está assistindo. Feliz Natal, bom Ano Novo. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.